Olá, boa noite, nobres estudantes. Tudo bem com vocês? Estamos aqui então para mais uma live, mais um podcast, né? Temos uma convidada especial hoje, como já mencionei para vocês no videozinho de convite. Vamos deixar com que ela se apresente, fale um pouquinho sobre ela, tá bom? Mas comentem aí com a gente como é que está o nosso som, como é que está o áudio, se vocês estão ouvindo bem. Eu sempre recomendo a vocês colocarem a configuração da câmera para transmitir em 1080p, tá bom? Que aí quando vocês transmitem em 1080p a qualidade fica uma qualidade boa lá no celular de vocês ou lá no notebook, onde vocês estão acompanhando a nossa live, o nosso podcast, tá certo? Nós temos uma novidade também, o nosso podcast agora ele vai ser, como é que é, Franciele? Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Então, nosso podcast também está no Spotify agora, para aqueles que desejam nos seguir, né? Talvez não conseguem assistir a live ao vivo, né? Acompanhem só por áudio. Tem lá no Spotify Grupo Visual, Visual Podcast, para que vocês consigam seguir a gente e escutar a gente apenas em áudio também. Mais uma opção aí para vocês de nos acessar. Geralmente a gente ouve bastante podcast quando vai fazer uma caminhada, né? Exato, no Ou você ônibus, né? quer estar num lugar assim que você não tem acesso à internet ali, ou você pode baixar o podcast e você fica ouvindo. Vai fazer uma Exatamente. caminhada, Academia vai é fazer uma ótimo corrida. também. Academia, escuto Então, muito. é uma ferramenta a mais que vocês vão ter aí para conseguir acompanhar a gente aqui. Então, pessoal, vamos apresentar para vocês a nossa convidada, é a Tainá Cristina. Então, Tainá, seja muito Oi. bem-vinda ao nosso meio aqui. Muito obrigada, obrigada pelo convite também. Fiquei bem feliz Certo. de poder vir falar um pouquinho sobre mim aqui. Na verdade, meu nome completo tá quase um texto, né? Mas meu nome completo é Tainá Cristina Ferreira de Souza Froza. Confesso que eu já tentei tirar ali o meio, mas não deu certo, então fica só Tainá Cristina Froza, que aí fica mais fácil. Uhum. Então, sou natural de Enéas Marques, aqui É pertinho, uma pertinho aqui cidade da gente. pequena, mas eu sou do interior de Enéas Marques, então eu sou do Rio Bocó. Então eu morei, quando na minha infância, sempre eu morei lá, sou de lá, e logo quando eu tinha mais ou menos uns 4, 5 anos, a gente veio para a cidade. Uhum. Então, eu sou meio, eu sou meio Rio Bocó e sou meio Enéas Marques. E sempre, desde criança, morei em cidade pequena, sempre gostava, sempre fui hiperativa, sempre gostei muito de brincar, e meu avô fazia casinha na árvore para mim, e a gente brincava horrores, sempre fui imperativa, e sempre gostei de brincar de casinha, fazer de conta, a gente fazia de conta que tinha mercado, fazia de conta que tinha loja com as primas, a gente sempre brincava, eu sempre gostei muito dessa parte. Então, desde criança já teve esse espírito empreendedor. Sim, eu sempre gostei, sempre fui conversadeira, como minha avó Uhum. falava, né? Conversadeira. E aí, enfim, logo quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, aí meus pais se separaram e tudo mais, a gente acabou vindo aqui para Francisco Beltrão. Isso tem bastante tempo já, naquela época. A gente veio porque a gente não tinha nada que prendesse a gente lá em Enés, né? Então, a gente ficou lá até os meus 12 anos. Logo em seguida, minha mãe recebeu uma proposta dos meus tios. Falou, ó, o que você acha de a gente mudar para Beltrão e a gente abre alguma coisa para você lá e você toma o rumo da tua vida lá, né? Até porque não fazia mais sentido a gente ficar lá em Enés. E aí a gente embarcou, a minha irmã na época tinha 2 aninhos, hoje ela tem 16. E a gente veio aqui para Beltrão sem eira nem beira, assim, né? A gente só veio com a vontade de trabalhar, minha mãe, né? Porque na época eu tinha 12 anos só. Então, naquela época, eu ajudava a minha mãe a criar minha irmã. Então, toda essa parte, assim, de levar para escola, da comida, fazer tudo. Então, hoje eu tenho um pouco de facilidade mais com meu filho, porque eu ajudei bastante a cuidar da minha irmã quando era nova. E, e minha mãe sempre ia atrás de trabalhar e fazer coisa. Então, assim, quando a mãe começou a casar ela, foi muito, vamos dizer assim, ela foi na cara e na coragem. Uhum. Então, a gente abriu, ela foi a primeira vez fazer compra em São Paulo e tudo mais. E eu fiquei
E eu acabei ficando cuidando da minha irmã. E olha, confesso que nos primeiros meses que eu tava aqui, nossa senhora, eu queria muito voltar. É. Nossa senhora, eu não me adaptava, falava que era cidade grande, né? E aí não tinha amiguinhos na época, era, era bem difícil, assim. Então, todo final de semana a gente acabava voltando, eu revia minhas as amizades, né? Fazia tudo lá. E depois, a gente retornava e eu ficava a semana toda ajudando. Fazia o serviço da casa enquanto a mãe fazia as coisas. Quando eu tinha, vamos ver, quando eu tinha mais ou menos uns 14, 13, 14 anos, eu comecei a ajudar a mãe na loja. E Eu aí, acho que é interessante, vamos. O pessoal tá falando ali para falar um pouquinho mais perto do microfone, um pouquinho mais alto. assim, Só contextualizando, pessoal, a gente apresentou, né? Falou o nome da nossa convidada e a gente acabou não mencionando que hoje ela é empresária e influencer. Então, aqui ela está se referindo sobre né, a loja de vocês, né? A Casa Ela. é verdade. Então, só contextualizando para os alunos entenderem. Hoje você é a proprietária, junto da sua Sim, mãe, eu e minha mãe. da Casa Ela, né? Então, Uhum. pode continuar contando a história só para contextualizar aqui. Sim, eu apurei um pouquinho também, né? Acabei não falando muito da minha infância, até porque foi a maioria dela no sítio. Eu sempre gostei dessas coisas, na verdade, sempre gostei de sítio. Até hoje, quando tenho a oportunidade de ir pro sítio, ó, tô indo, adoro, me sinto muito confortável e me remete a coisas boas, porque sempre fui criada pela minha avó, pelos tios, tudo no sítio, e logo em seguida, como eu falei, acabei indo para Enese lá, né? Meus pais tiveram N comércios, e minha mãe era professora no Ah, que colégio. legal. Então não é o primeiro Aham. comércio que vocês têm, já Não, teve outros. meu pai trabalhava com moto. Hum, Ele era agricultor, e aí ele trabalhava com moto, e depois ele teve carro, e teve um monte de coisa, e na época eu também ajudava a ficar lá. Como a cidade pequena, o movimento era menor, ele falava pra mim, ó, então tu fica aqui, se alguém chegar, tu liga pro pai. Daí eu ficava lá esperando. Então eu ajudava a cuidar da loja também quando eu era pequenininha, né? E a minha mãe era professora de informática, é, trabalhava, na verdade, de um pouco de tudo. Como chama? É como fosse uma professora auxiliar. Uhum. sim, professora auxiliar. Quando falta, aí ela ajudava com as aulas e tudo mais. Ela fazia essa parte. Depois de um tempo também ela trabalhou na Coasul, ela também já trabalhou com várias coisas. Minha mãe é uma história muito linda também. Ela começou muito, assim, ela é muito trabalhadeira mesmo, sabe? Tenho orgulho dela. E desde então, ela vem trabalhando mais a cada dia, e é com isso que eu me inspiro, assim, porque realmente ela que fez tudo e eu estou atrás ajudando, né? Mas sempre ela na frente. Que legal, que bacana. Uhum. Então já tem uma história aí de empreendedorismo antes de você, né? Com seu pai, com sua mãe. Sim, E sim. agora você continua aí esse legado, poderíamos dizer, né? Com a loja Ela. Você quer É, contar um pouquinho qual que é o segmento da tua loja? Falar um sim. pouquinho sobre ela, como que ela Como que surgiu? surgiu, né, a Casa Ela? O nome Casa Ela também, como que... É o nome que a gente reflete, né? Casa Ela. O que significa? Então, como eu falei, quando a gente veio pra cá e os meus tios abriram a loja, pra mãe era franquia, chamava Mini Preço. Era uma franquia de uma loja dessas de bijuterias, na época era só bijuterias, e tinha o nome de Mini Preço, era toda azul e tal, e a gente era franqueado. Aí a gente começou a ver um ano e pouquinho, a gente começou a ver que tinha algumas coisas que não eram do nosso agrado. Então, às vezes a gente não poderia ter a possibilidade de escolher as peças, a gente via que talvez o nosso público era um pouquinho diferente daquilo que a empresa trazia para nós, até porque a empresa é de outra região, então tem muito essa coisa de região, porque às vezes o que vende mais no norte não vende para cá. E assim por diante. Às vezes o que vende aqui já não vende em Dois Vizinhos ou Pato Branco, então é muito específico. E aí, quando veio pra cá, a gente não se acertou muito nesse sentido, sabe? Então, a gente via que as coisas que tinha talvez não era de agrado do nosso público. Uhum. Foi que a gente decidiu sair da franquia e abrir a Casa Ela. No começo, quando foram decidir o nome, era para ser Maria Bonita, se não me engano.
muito tempo atrás, né? Então elas estavam em dúvida entre Maria Bonita. E aí a Casa Ela surgiu de uma casa onde tem coisas para elas. Então, Casa Ela ficou. E no começo a gente achou um pouco estranho, mas depois, assim, a gente não se arrependeu em nenhum momento de ter colocado esse nome. E aí sim a mãe começou a viajar e aí procurar as coisas específicas para o nosso público, né? A gente já tinha mais ou menos noção do que eles gostavam, né? Já E tinha aí essa pesquisa de já tinha campo, essa né? pesquisa e ela embarcou no ônibus e foi de primeira, sem instrução nenhuma. Tipo assim, ninguém ensinou para ela o que tinha que fazer. Ela foi. Ela foi e foi aprendendo ao longo dos anos, né? Então, hoje a Casa Ela em si é uma loja que tem acessórios em geral. Então, hoje a gente trabalha com bijuterias, a gente trabalha com biju fina e semijoias, que são, digamos, as 3 fases dos acessórios. A bijuteria é peças mais simples, um valor um pouco menor também. Tem a biju fina, que é o intermediário, que já é uma qualidade diferenciada, e tem a semijoia, que tem garantia e é antialérgica, né? Então, a gente tem essas 3 disponíveis na loja, a gente tem bolsa, a gente tem calçado, a gente tem maquiagem, então, tudo para ela tem. E logo em seguida, né, que a mãe começou a loja, ela me ela falou, viu, vamos começar a ajudar, né? Vamos ajudar, né? Eu falei, claro, vamos ajudar. E aí ela começou me ensinando como fazer para trocar as etiquetas. Então, quando eu tinha 13, 14 anos, eu já comecei a trabalhar no interno. Ela me estipulava lá, sei lá, ó, tu fica das 2 às 5 aqui me ajudando, e eu ajudava enquanto a minha irmã ia na escola. Aí trocar todas as etiquetas dos produtos, precificar, colocar na área de venda, fazer essas coisas mais internas, né? Até porque eu era muito nova, eu ainda não tinha essa noção de lidar com cliente, assim, né? Eu era muito novinha. Aí com 14 anos, mais ou menos, eu comecei a me interessar por vendas, assim. Então, como eu falei, eu sempre fui hiperativa, sempre gostei dessa coisa de vendas, né? Então, eu comecei aí. Eu ia pra frente um pouquinho, e meio que, né, assim com vergonha, mas eu ia. Fazia, tentava, né, aprender o máximo que eu podia. E aí, quando eu tinha 15 anos, a minha mãe me levou pra fazer uma viagem com ela a primeira vez. Então, foi quando eu recém tinha feito 15 anos, ela me levou pra viajar com ela. A viagem seria a viagem A para viagem pra fazer compras, né? de De produtos para produtos. venda, né? Isso. Legal. E aí ela me levou junto para fazer compras, e daí lá, geralmente quem não tem, vamos dizer assim, quem não conhece, quem não tem acesso, não sabe como funciona lá. E lá realmente assim, e até quem às vezes está escutando aí sabe que é loucura. Então, assim, para fazer compra, você chega de madrugada. Geralmente a gente vai bate e volta, que fala, né, que é o ônibus que sai daqui ao meio-dia, chega às 2 da manhã. A gente compra das 2 da manhã até às 3 da tarde. Às 3 da tarde a gente embarca e volta. E são 14 horas dentro do ônibus. Então é bem puxado, assim. E a gente caminha, sei lá, 9, 10, 15 quilômetros, depende, porque não é sempre que a gente acha as coisas ali, né? Então, a gente tem os fornecedores certos, mas às vezes a gente vai e acha ali, não, né? Os fornecedores são De São Paulo? De São Paulo. São Paulo, Uhum, legal. Então a sim. gente está no Paraná, em Francisco Beltrão, até São Paulo é uma longa distância mesmo para fazer Não, é compra, né? muito longe. E realmente aqui na região para acessórios, eu acho que São Paulo seria o lugar mais. Acho que a maioria das lojas nesse segmento vão até lá. Até porque de roupas e outras coisas tem em Maringá, tem aqui perto, né? Vestuário perto, mas para nós lá é o mais indicado, né? E aí logo já comecei a viajar com a mãe, fazer compras. E ela foi me ensinando tudo aos pouquinhos, né? E eu fui pegando o jeito. Quando eu tinha 15 anos, 16, eu fui a primeira vez sozinha. Aí eu fui sozinha, e aí ela me deixou tudo escritinho, ela pegou uma folha, fez exatamente os caminhos que eu tinha que fazer e tudo mais, me ensinou. Falou, então você vai e aprende, né? E aí ela ia desenhando e escrevendo o que eu tinha que comprar, fez uma listinha com todas as mercadorias que eu precisava e eu fui.
E aí eu comecei a gostar do negócio, sabe? Falei, ai, que legal, adorei fazer isso. Então a gente sente uma responsabilidade grande, assim, até porque o que você compra é o que você vai vender. Então você tem que comprar bem para poder vender bem, né? Sim, a negociação que existe por trás da Negociação. venda, né? Exatamente. Então, assim, a barganhar preço, essas coisas, né? Foi tudo ela que começou e me ensinou. Então, desde então, somos eu e ela nessa parte, né? E aqui, no caso, como eu decidi, na verdade, nem fui eu que decidi, sabe? Eu vim realmente, é, eu vim no negócio da família e hoje, graças a Deus, eu gosto muito do que eu Você faço. se Eu me encontrou? encontrei, realmente, é uma coisa que eu adoro fazer, até porque lidar com a beleza, porque querendo ou não é autoestima, né? Sim. Então, quando a gente fala de vendas de alguma coisa, tanto de acessórios como de qualquer outra coisa que é relacionada à mulher e à beleza, tem essa coisa de você elevar a autoestima da outra mulher, né? Então, você vende soluções e você vende realmente a autoestima em si. Então, você vai vender o acessório para quê? Para a pessoa se sentir melhor, né? Você vai vender o Uhum. acessório para ela se sentir mais empoderada, às vezes para ela, não sei, para ela sentir mais poder para fazer alguma coisa. Estava até conversando com uma cliente essa semana e ela falou que quando ela coloca uma argola grande, ela falou assim, quando eu coloco uma argola grande e coloco um salto, parece que eu sou outra mulher, parece que o meu poder, parece que eu consigo fazer as coisas. E é mais ou menos nesse sentido. É, para mim, vender beleza, hoje, assim, essa parte dos acessórios é interessante por isso. Eu acho que tem um ponto, um pontinho, assim, de poder, sabe? De empoderamento. Legal. E é muito bom a gente trabalhar com o que faz sentido pra gente, né? Então, Exatamente. talvez para algumas pessoas o que faz sentido é outro segmento e assim por diante. Cada um Totalmente. tem um jeito, uma Uhum. visão, né? E que bom, é muito bom a gente poder trabalhar com algo que faz sentido, que agrega valor a nós mesmos, né? Então, que bom que você Exatamente. tem isso aí na tua função. E como que é a rotina de uma empreendedora? Porque, né, deve ser muito corrido. Eu, para conversar contigo, conseguir um espacinho na tua agenda não foi muito fácil, né? Sim. Até as conversas do WhatsApp, às vezes eu percebia que estava um pouquinho ocupado, Tipo, até será que eu pensando. posso responder amanhã? Então, como que é essa correria de empreendedora? E influencer também, né? Porque você também Sim. trabalha aí com Instagram, faz publicações, esse marketing mais voltado para redes sociais. Como que é essa correria? Sim, então assim, agora que eu sou mãe, é um pouco mais difícil, eu confesso. Antes eu sempre consegui me organizar bem, sabe? Bem tranquilo, eu sempre consegui, eu trabalhava tranquilo, à noite fazia minhas coisas tranquilo. Agora que tenho baby, eu tenho um filho de 8 meses, 9, semana que vem, e é recente, né? Então vamos dizer que agora que eu tô começando a me reencontrar de novo, porque quando a gente tem um filho, vira totalmente de ponta cabeça, né? O negócio. Então, a minha rotina, antes de eu ter o Pedro, sempre foi, eu ia na academia pela manhã, sempre gostei de fazer academia e sempre gostei de acordar cedo. Então, eu sempre gostava de ler livros. Eu faço terapia com a Adri, o nome dela, Adri Medeiros. E ela sempre me indicava alguns livros para ler. E aí eu pegava pela manhã e lia. E aí certo dia eu li O Milagre da Manhã. Não sei se vocês já leram ou já ouviram falar, mas assim, todo mundo que lê O Milagre da Manhã começa a acordar 6 horas da manhã e fazer. É uma coisa louca. E aí eu tive bastante tempo da minha vida, assim, eu acordei muito cedo, 5h30, 6 horas, eu já acordava, começava o meu dia. E eu gostava muito, gosto muito disso. Ia pra academia, fazia meu café da manhã e logo eu já ia pra loja. E aí, ao longo do dia, sempre dividi um pouco de cada, porque eu não sou uma coisa só. Então, eu também fazia a parte das vendas, eu também fazia a parte do marketing, eu também fazia a parte de ajudar a etiquetar, eu também fazia a parte de precificar. E é isso que é ser Então, empreendedor, né? é Você uma ter todas coisa. as funções. Exatamente, porque tem que saber de tudo. Tem que saber de tudo. É o que a gente sempre fala para os nossos alunos, que aqueles que querem ser empreendedor, não adianta tu focar em uma única coisa. Você vai Uhum, precisar saber sobre vendas,
Porque se tu Tudo. não vende, tu não tem empresa, né? Exato, É o e se que você gera não lucro. sabe como que você vai cobrar, Tem que saber sobre né? precificação, mercado, enfim, é Tudo. muita coisa que o empreendedor precisa saber. E até Sim. mesmo sobre o próprio marketing, né? Que Tudo. hoje o marketing ele faz a empresa girar, né? Faz a empresa ser conhecida. Inclusive, a casa dela é muito conhecida aqui em Francisco Beltrão, justamente pelo marketing, né? Que você faz aí Também, né? da tua loja, né? Sim, exatamente. O marketing é vamos dizer assim, um ponto, para mim, talvez 60% de uma empresa hoje em dia. Antigamente era um pouco diferente, até antes da pandemia, eu acredito que era um pouco diferente. Talvez uns 3 anos atrás, né? Mas hoje em dia as coisas mudaram muito rápido e é tudo muito rápido. Vocês podem ver aí pelos vídeos, TikTok, música, sei lá, não sei, hoje tá na moda, amanhã já não tá, já mudou. A estratégia, o algoritmo já mudou, tudo já mudou. Então, se a gente não mudar e não fazer alguma coisa também, né, a gente acaba ficando para trás. Sempre se manter atualizado, Sempre né? se Tá manter sempre se atualizado. reinventando. Exato. Exato. Então, o marketing hoje para a loja é muito importante por isso, sabe? Porque a gente tem muitos clientes online, e querendo ou não, a gente vê pela gente. A gente, querendo ou não, sempre tá mexendo no celular, vendo stories, né? E hoje em dia, para um produto ser visto, ele precisa estar na rede social. Precisa. Ele precisa. Então, hoje a gente faz o marketing pago. Que é o que a gente chama de tráfego pago. Isso, tráfego Legal. pago. E a gente trabalha bastante com os stories da loja, né? Então, eu sempre gostei de humanizar mais. Então, eu acho que o que conecta é isso. Então, um diferencial que eu sempre comecei a fazer desde o início, quando eu comecei a fazer stories, eu sempre tentei filmar as coisas em mim, fazer, sabe, para Porque tentar aquilo tem um rosto, né? aproximar mais. E aí, foi um divisor de águas para mim quando eu fui fazer um curso. Realmente faz uns 5 anos, eu acho. Eu fui fazer um curso em São Paulo com o Conrado Adolfo, é o nome dele. Ele tem o método 8PS. E eu fui lá, assim, a minha mãe, tipo, comprou o curso e falou, você vai? Eu falei, não, ela falou, vai. Eu falei, então eu vou. E aí eu fui, né? E aquele curso era estilo imersão, então ela era das 9 até meia-noite, 1 hora da manhã. E eu fui sozinha. E aquilo foi bem desafiador pra mim, porque eu sempre tive dificuldade de fazer as coisas sozinha, assim, né? Sempre gostei de companhia. E aí lá ele falou várias coisas sobre empreendedorismo. E uma dessas coisas, ele falou: vocês acham que marketing é sobre coisas? Você acha que é sobre você? Na verdade, tá tudo errado. Ele falou assim, essa inversão. Falou, nada é sobre você. Você acha que as pessoas vão ficar olhando se tá torto o teu olho, se você falou oiê ao invés de oi? Falou, não, as pessoas só querem se conectar com você. Se você estiver feia, bonita, elas só querem se conectar. Não foi exatamente isso que ele falou, mas mais ou menos nesse contexto. E aquilo me marcou bastante. E aí ele fez uma tarefa lá no curso e ele falou: olha, vocês vão ter que pegar a pessoa que tá do teu lado. A gente não conhecia a pessoa que tava do lado. Tirar uma foto, marcar elas. E vocês vão fazer uma amizade. Aí todo mundo, tá bom, vamos fazer isso. A gente fez. E a próxima tarefa, no outro dia, era gravar stories falando. E todo mundo tinha que fazer. E eu nunca tinha gravado stories falando. Eu falando, né, de selfie. E aí, depois daquele dia, que foi uma tarefa, e ele falando que não era sobre mim, ele falou: as pessoas só querem se conectar. E aí foi então que eu comecei a fazer vídeos falando. E eu perdi não que eu perdi totalmente a vergonha, né? Mas foi bem forte pra mim, porque às vezes quem quer fazer o marketing, tenta fazer de algumas formas, mas tem vergonha de aparecer, né? Por quê? Porque às vezes, tô insegura com o meu cabelo não sei o quê, ou tenho vergonha da minha voz, ou qualquer coisa nesse sentido, né? E realmente ele falou isso e foi bem, bem legal. E a partir de lá, eu comecei a fazer e aparecer e mostrar as coisas que acontecem dentro da loja, as brincadeiras, enfim, né? E hoje eu ensinei uma pessoa para fazer algo nesse estilo e parecido comigo, e ela quem cuida hoje. Isso gera uma identidade também, né? Exato. As pessoas fazem parte do teu cotidiano, né? Uhum.
E eu sempre falo que tornar uma marca pessoal é uma estratégia muito boa. Porque quando a pessoa te vê, ela lembra da tua loja. Ou quando a pessoa vê a loja, ela lembra de você. Então é uma associação bem legal, assim, para se fazer, principalmente se você for a proprietária da loja, né? Porque daí você associa a tua imagem a ela e isso vende. Porque as pessoas, elas veem o teu rosto, elas compram porque elas confiam em você, que você transmite segurança quando você faz esse marketing mostrando o teu rosto, né? Exato. E é uma estratégia que muita gente está usando agora, né? Se tornar influencer, assim, é uma estratégia de marketing, a gente poderia dizer, né? Eu acho que sim. Como você falou, foi algo que começou assim meio que do nada, né? E hoje em dia o teu Instagram tá com 46 mil seguidores, né? E o teu Instagram da loja? Da loja tem 25? 25. Então são várias pessoas que estão ali te acompanhando e vendo teus produtos por conta do teu Instagram, por conta desse primeiro passo em geral, né? Ao marketing em rede social. E qual que é a importância hoje da rede social para tua loja? O que você acha em relação a isso? Eu acho que a importância, como eu falei antes, eu acho que pelo menos metade da nossa venda é pela internet. As pessoas te chamam pelo Instagram para comprar. Exato. Então, hoje a gente não consegue fazer um site da loja. A gente já tentou. Porém, a gente trabalha com mais de, vamos dizer assim, 20 mil produtos. Se você vê, né? De modelos. E nunca tem reposição. Então, por exemplo, assim, é difícil. Por exemplo, esse brinco que veio hoje, geralmente eu não consigo na próxima vez e assim por diante, né? Sim. A não ser que é alguma coisa da coleção que sempre fica fixa. Então, como eu iria fazer para tirar uma foto, sendo que daqui um dia, ou às vezes nem dura isso, já ia ter que tirar do site, né? Então, assim, não consigo fazer dessa forma, eu já tentei. Mas a gente trabalha com o Instagram e com o WhatsApp, né? Então, a gente trabalha com os stores, e aí lá a gente sempre coloca o linkzinho, né? Coloca o valorzinho, as pessoas chamam. A gente trabalha também com o WhatsApp. Então, a gente trabalha dessas duas formas hoje. E para nós, eu posso dizer que a nossa venda vem muito. E lógico, as pessoas que vêm na loja também, algumas são porque viram, né? Ah, sim, com certeza. Então, elas viram e aí elas não querem comprar por lá. Mas aí falam, eu lembrei que tem tal coisa lá, eu preciso. E aí já vai, passa na loja e pega. Então, eu acho que a rede social não tem nem o que... É aquele negócio que não é visto, não é lembrado, Exato. né? Então a rede social faz as pessoas lembrarem da loja e irem lá, dar uma passadinha, fazer aquela compra. E em relação à compra no Instagram, no WhatsApp, ele tem entrega ou as pessoas retiram na loja? Como é que funciona? Das duas formas. Das duas formas? Então, a gente tem as duas possibilidades. Hoje, a gente trabalha com reservas na loja. Então, a pessoa pode comprar lá pelo Instagram, né? Enfim, eu quero tal brinco. E aí ela já pode deixar pago pelo Pix, deixar separado na loja e só passar a retirar. Ou ela deixa separado, a gente deixa até 3 dias separado e a pessoa passa só para não perder o produto, entende? Porque às vezes o que acontece? A gente posta e a pessoa fala, eu vou depois. E aí não tem mais quando ela vem. Então, geralmente elas separam para vir buscar depois e acabam pegando mais coisas. E a gente trabalha também com o pagamento e a entrega, enfim, tudo. A gente tem frete fixo na região e a gente também entrega para todo o Brasil. Legal. Os alunos têm algum comentário ali, alguma pergunta interessante, talvez, se quiserem fazer perguntas. Aqui. Vamos ver, peraí. Deixa eu virar aqui também. A Elizabeth perguntou assim, quanto você ganha nesse emprego? Olha que pergunta. Olha só. Uma coisa eu posso dizer, Elizabeth, essa coisa de ganhar quando a gente empreende é muito relativo. Por quê? Geralmente a gente tem um prolabore, a gente ganha um salário. Geralmente quem trabalha com comércio, enfim, trabalha empreendedor, a gente não pode simplesmente, se sobrar alguma coisa eu vou pegar, ou sobrou 10 mil reais, vou pegar. Não funciona dessa forma. Se funcionar, tá errado. Então, a gente tem que ter um prolabore, a gente tem que ter um salário. Então, hoje a gente tem um salário, a gente estipula um salário, por exemplo, você vai ganhar tal, eu vou ganhar tal, a mãe vai ganhar tal. E aí, o que sobra, tudo que sobra é reinvestido. Legal. Tudo. Então, sempre tem uma reforminha para fazer, sempre a gente quer mudar alguma coisa, sempre a gente quer fazer coisa nova. Então, o primeiro ano de loja, segundo e o terceiro foram 100% só para pagar o salário.
Então, sabe que hoje em dia muitas pessoas, elas abrem, e eu até falei esses dias no meu Instagram sobre isso, como a gente é imediatista Sim. nos dias de hoje. Porque a gente abre alguma coisa e a gente pensa, não deu certo empreendendo. Pronto, meu Deus, nunca vai dar, e fecha o negócio. Só que as coisas são diferentes, as coisas demoram até acontecer. Então, ali os 3 primeiros anos da loja foram bem difíceis e a gente sempre definiu um salário. E aí, claro, agora que a loja está mais estruturada, a gente continua tendo um salário, claro, com base nas proporções, né? E tudo que sobra, tudo que é de lucro, tudo que a gente conseguiu fazer, a gente compra mercadoria nova, a gente reinveste na loja. Então, realmente, o que a gente ganha é um salário normal mesmo. É um isso, salário. pessoal. A questão de ser empreendedor hoje. Não pensa que você vai ser empreendedor, o que você ganhar, você vai ter para você aquilo. Se você é empreendedor, quanto mais você ganha, mais você vai querer investir para você ganhar mais. Então você tem que fazer o teu negócio estar sempre girando. Então, às vezes, você vai tirar o teu prolabore ali e o restante está sempre reinvestindo para que você possa cada vez conseguir mais, né? Exatamente. Então, agora a gente vai fazer a reforma da loja, vai mudar algumas coisas logo. Eu vou poder contar a novidade, no momento não posso, mas assim, anos de economia também a gente vai reinvestir e por aí vai. Bom se fosse, né? Se a gente, sobrou aí um dinheirinho, vamos, sei lá, viajar, né? Eu acho- Claro, dá para fazer, mas realmente a ideia é você reinvestir para cada vez ficar melhor, para cada vez ficar vender mais e cada vez você estruturar mais o teu negócio para que ele possa andar sozinho, que eu acho que é isso que é a ideia, né? E eu acho muito interessante você ter falado isso, porque muitas pessoas têm aquela ilusão de que se você abrir uma empresa, você vai ficar rico da noite pro dia, Meu Deus, você vai muitas ganhar um pessoas. salário maravilhoso, né? E não, às vezes você vai ter que ter um momento de se estruturar, investir na tua própria empresa, o que você ganha, você reinveste, como você mesma Exatamente. falou, né? Então tem toda uma questão por trás do empreendedorismo, não é só você ganhar dinheiro de uma forma fácil, tem toda uma dificuldade por trás disso. É imposto que é pago, né? Meu Deus. E o fato de você falar também que, não deu certo da primeira vez, vou desistir, não quero mais isso, também é uma outra questão. A gente tem muitos exemplos de empreendedores hoje que faliram 3 Sim. empresas antes e lá na 4ª, 5ª empresa que abriram, estouraram, viraram sucesso, né? Então, você não dá certo, não é sinônimo de insucesso, né? Pelo contrário, Tudo é um aprendizado, né? tem uma frase Uma de frase que de fala, um- fiquei de um- pensativa agora também. tem um empresário muito famoso que fala, Henry Ford, acho que ele fala assim, que um fracasso, entre aspas, não é um fracasso, e sim uma forma de você tentar novamente de uma forma mais inteligente. Alguma coisa assim, né? Que é justamente para você tentar de novo de uma forma que você não cometa o mesmo erro que cometeu na primeira Ou vez, senão né? você persistir literalmente, né? Exato. Assim, Isso não... que você fala, Tainá, dos 3 anos, né? Todo e qualquer tipo de empreendedor vai abrir uma empresa hoje, é 3 anos que você tem que pensar que são 3 anos que você vai passar dificuldade, vai estar sempre investindo na empresa. Então são 3 anos para que a empresa comece a andar com as próprias pernas, né? Imagina, a loja tem 13, 14 anos e agora que a gente está conseguindo reinvestir um valor mais alto, fazer alguma coisa. Então, realmente existe essa, não vou dizer ilusão, né? Mas assim, existe hoje em dia muito essa coisa de que tem um negócio, sei lá, ganha horrores, ou né, qualquer coisa nesse sentido. Mas eu acho que é muito mais profundo que isso. Você ter um negócio não é sobre dinheiro. Então, você tem um negócio sobre você trabalhar a tua mente, você querer fazer melhor, você querer estruturar a tua empresa, você querer fazer uma coisa grande, fazer sentido, e aí depois os frutos vão vindo, né? Então, você tem que plantar para depois colher, e sempre vai ser assim. Então, essa parte de a gente ser imediatista, realmente, lógico, a gente não vai ficar 3 anos esperando, né, sentado, acontecer. Então, 3 anos de trabalho, eu diria, né? Então, se viu que uma coisa não tá dando certo, tem que mudar. Se viu que uma estratégia não tá dando certo, muda. Se viu que uma pessoa dentro da empresa, às vezes, não tá na mesma energia que você, muda. Né? Eu acho assim, a gente sempre mudando, sempre em movimento, fazendo escolhas inteligentes, né? E trabalhando duro. Eu acho que não tem muito segredo. É paciência e trabalho duro. Isso. Uma questão que eu queria comentar contigo, na tua visão, assim, nós aqui trabalhamos também com jovens, já trabalhamos com agência de empregos, empregabilidade.
Existe o regime da CLT, com certeza. Existe a pessoa que trabalha só dentro da CLT. Mas se uma pessoa quer crescer, ela consegue crescer somente trabalhando numa CLT? 8 horas por dia. Se você quer ser um empreendedor, você vai trabalhar só apenas 8 horas por dia? Como é que é essa questão? Sim, sabe que às vezes a gente brinca, né? Deus do céu, não é só uma brincadeira. Mas às vezes a gente brinca, eu e a mãe, a gente se olha assim e fala, ai meu Deus, será que não dá pra procurar um emprego de carteira assinada? Porque é muito, realmente assim, você não tem hora pra sair, você não tem hora, é o teu negócio. Se você não fizer, ninguém faz. Se você não fazer, ninguém faz. A diferença, eu acho que a principal diferença nesses, né, dois lados é isso. É que essa parte de a gente achar que as coisas são, vamos dizer assim, não é minha responsabilidade, Uhum. sabe? Então, hoje em dia, eu acho que sim, quem trabalha, se ele pode crescer bastante, tanto que pode subir de cargo, pode trabalhar como gerente, pode, meu Deus, com certeza pode. Só que tem que se destacar a ponto de você merecer esse, vamos dizer assim, esse cargo a mais, ou você merecer crescer dentro da empresa. E quando você é dono do seu próprio negócio, existem as regalias? Sim, existem algumas, mas também são muitas obrigações a mais de quem trabalha. Então, vamos dizer, eu começo a trabalhar às 9 horas, eu saio 1h30 para o meu almoço e eu paro às 6 horas. Eu vou para casa dormir, no outro dia eu repito. Eu que sou, né, colaboradora. E tá tudo bem, porque eu vou receber meu salário no final do mês e tá tudo certo, né? Tá garantido. Tá garantido. Claro, eu vou tentar fazer o que eu puder para a empresa, que geralmente quem trabalha assim, né, e veste a camisa da empresa, ela vai fazer o melhor. Mas realmente a preocupação dela é talvez o quê? Vender mais, ou achar cliente de alguma forma, né? Ou, enfim. E aí, quando você tá do outro lado, o que que você pensa? Às vezes, tem que ir mais cedo para fazer não sei o quê. Aí você tem que pensar, tem aluguel, tem contabilidade, tem luz, tem água, tem isso, Tem o tem salário do aquilo. Tem o salário do funcionário, funcionário, que o salário do tem funcionário INSS. não é só o salário do funcionário, é bem mais que a gente paga no final, né? Uhum. E aí tem tudo isso. Aí depois tem que pagar fornecedor, daí tem que pagar etiqueta, sacola, o cheirinho que a gente passa, o lacinho que a gente dá, o brinde, o sorteio. E aí você começa a fazer. E aí você fala, meu Deus! Então, é uma preocupação, assim, muito grande. Você começa a somar e fazer coisas assim, eu preciso vender porque eu preciso fazer isso aqui girar. Então, às vezes, não dorme de noite, porque você fala, às vezes, quando acontece, já aconteceu várias vezes, a gente fala, meu Deus, o que que a gente vai fazer? No começo, né? O que que a gente vai fazer? A gente vai empatar, vai pedir dinheiro pro banco, o que a gente vai fazer? Então, às vezes, de realmente não conseguir dormir à noite. Então, eu acho que talvez essa seja uma grande diferença, mas sim, respondendo a tua pergunta, eu acho com certeza que dá para crescer. Mas eu acho que todo mundo que quer crescer, independente de qual lado esteja, tem que ter vontade e tem que fazer as coisas com vontade, ser proativo. Eu acho que qualquer pessoa que tiver isso consegue ser muito bem sucedido na vida, mas tem que ser proativo. Tem que querer fazer as coisas, né? Tem que fazer com vontade mesmo. Eu acho que isso faz diferença em qualquer coisa. Casamento, nas amizades, na vida pessoal, né, no trabalho. Quando você realmente quer fazer, você dá o jeito, você não faz só o que te pedem, né? Eu acho importante esse ponto, assim. Às vezes, a gente faz só o que pedem. Verdade. A E gente fala disso nas aulas para os A alunos. gente fala, inclusive, então é uma coisa assim que eu sei, inclusive quando eu vou contratar, eu sempre, sabe, eu converso sobre isso, porque se te falarem para você ir lá e você limpar a pia, você não vai tirar o lixo, nem limpar o chão que tá sujo, e nem juntar um outro negócio, nem fazer nada. Ah, não, mas é que me mandaram lavar louça. Entendeu? Então, eu acho que é a fazer mais do proatividade, que né? É essa pedir, visão. essa visão, assim, ó, faz toda a diferença, meu Deus. Inclusive para quem tá procurando emprego, ou tá querendo empreender em alguma é, área, isso aí, gente, se fizer isso, tem emprego garantido. Com certeza, e tem sucesso garantido. Legal. A proatividade é o maior diferencial que a gente pode apresentar Com no certeza. mercado de trabalho, né? Uhum. Eu vi que tem algumas perguntas bem interessantes ali. Tá, vamos ver aqui.
Como você organiza o seu trabalho? Essa dali é interessante. Como que é essa organização diária do teu trabalho? Olha, eu não tenho planilha e eu não organizo. Se é uma pergunta assim como eu não organizo. Mas na minha mente eu organizo um pouco. Então, geralmente eu já tenho um cronograma do que eu vou fazer. Então, agora que eu tenho o Pedro, eu vou trabalhar um pouco mais tarde, eu me permiti isso. Então, eu vou trabalhar um pouco mais tarde, abre às 9, eu vou tipo 10 horas trabalhar. Eu já chego, subo para o estoque, porque é a loja e tem um estoque em cima sobre a loja. Né, tudo que fica lá em cima. E aí eu já subo lá, já vejo com a mãe se ela tá precificando alguma coisa, se ela precisa de ajuda ali para fazer a parte do faturamento, né? E aí, logo depois que eu vou ali, a gente bate um papo para ver o que precisa fazer durante o dia. Eu já vou ajudar a Tainara, que é quem faz o marketing. Aí a gente já fala o que a gente vai fazer no dia. Tainara, viu? Vamos fazer um Reels assim, assim, assado. Hoje nós vamos ter que lançar esse produto. A gente tem que fazer isso aqui. Tira foto desse também e tal. E algumas coisas que a gente não programa. Por exemplo, que é o off que eu falei. Então, a gente já posta alguma coisa aleatória e tal, né? E aí, eu tenho meus compromissos particulares em questão do meu outro emprego também, né? Que hoje em dia, mas depois eu vou falar disso, né? Do Instagram. Então, tem várias coisas que eu faço fora e que às vezes eu preciso me ausentar da loja, né? E durante o dia eu fico lá. Então, eu fico um pouco lá embaixo, mas eu gostaria de ficar mais na venda. Porque eu gosto muito, sabe? E os dias que eu fico lá na venda, eu fico muito realizada, porque eu consigo ter essa troca, assim. Eu adoro, mas hoje depende o dia, depende dos meus compromissos, mas hoje. Antigamente, sim, eu tinha os meus cronogramas certinho, o que a gente ia fazer de manhã, o que ia fazer de tarde, o que não poderia ser feito durante semana, não poderia deixar de ser feito durante a semana. Inclusive, o que me ajudou muito foi a agenda. Eu sou esquecida com as coisas. E eu sempre tinha dificuldade. Até hoje eu tenho um pouquinho, né? Mas assim, o que me ajudou muito foi a agenda. Eu anotava as principais coisas que eu precisava fazer no dia e o que eu não poderia deixar de fazer. Por exemplo, 3, 4 coisas que aconteça o que aconteceu, eu não posso deixar de fazer. E aí eu fazia um risquinho e para baixo eu colocava as coisas que eu poderia fazer se eu fizesse todas essas. E sempre me ajudou muito. Quem ensinou foi meu marido. E ele falou que ele fazia isso e dava certo. E aí realmente eu consegui realmente organizar o meu dia, organizar o que eu fosse fazer dentro da empresa, o que eu não poderia deixar de pagar, de nananana, tudo com a agenda. Legal. Cada um tem o seu jeito de se organizar, né? Algumas pessoas precisam organizar toda e qualquer função, outros deixam mais livre, né? Mas essa parte, sabe, do organizar, eu acho interessante ter um script, mas eu não acho que a gente pode ser escravo dele também, né? Concordo contigo. Porque às vezes a gente muda, por E exemplo, surgem assim, coisas durante o dia, né? que você vai ter que deixar de lado o teu script, Exato, muitas resolver vezes. algum problema com o cliente, ou até atender algum cliente especial que você precisa sair lá do teu financeiro para fazer, ou enfim, né, precisa, querendo ou não, é o que a gente estava falando antes. O empreendedor, ele é multifunções. É versátil, né? É versátil, Tá preparado então para não tem todas como as você situações. fazer um cronograma de exatamente o que você vai fazer no dia. Às vezes acontece aquele imprevisto, ou aquela Exatamente. questão de última hora. Uhum. Tem mais A Elinice perguntou assim: você tem TikTok na loja? Não temos ainda. Eu fiz um, mas eu ainda não comecei a fazer, porque eu tô tentando dar conta Do Instagram? do Instagram para depois fazer, mas sim, eu deveria ter feito já, eu confesso. Foi erro meu. O Gleidson perguntou assim: em que ano você começou a trabalhar? Em que ano? Deixa eu ver. Ou talvez que idade ele Que quis idade? perguntar, É mais talvez. fácil que idade, eu acho. 14 anos, então, Hoje tu né? tá com Hoje eu tô com 27. 27. Uhum. Começou Comecei bem, com bem 14 cedo, né? anos. Vamos dizer assim, trabalhar, né? Ajudar nas coisas que eu acho que seria uma pessoa de 14 anos conseguiria fazer, né? Ajudar no interno. O Jean perguntou: o seu trabalho é muito difícil? Não, eu não acho o meu trabalho difícil. Eu acho que sabe quando é difícil? Quando você faz aquilo por obrigação. Sabe? Você acorda e fala, pai, que saco que eu tenho que trabalhar. Ai, meu Deus, eu vou ter que trabalhar, meu Deus. Aí você nunca mais acaba o teu dia. Porque a pessoa que verdade. fala assim é porque às vezes ela não se vê naquilo que não ela se faz, vê. né? Exatamente. Quando você se encontra, o trabalho não se torna algo árduo. Você faz aquilo com paixão, faz com amor, e aquilo Exato. te dá um sentido. Eu gosto de uma frase assim,
fazer e ao fazer, fazer-se. Porque enquanto você faz, Verdade. você se faz. Então você se vê naquilo que você faz. Exatamente. Frase de filósofo. Frase de filósofo. É o tal do work lovers que fala, né? Que ama o trabalho e realmente aquilo faz tão parte da rotina e faz tão parte de mim isso, que já nem é. Às vezes eu falo, tipo, loja de trabalho, mas pra mim não é, tipo assim, um trabalho. Já é parte de mim aquilo. Uhum. E eu acho que É um isso estilo de vida, é né? um estilo de vida, exatamente, Há workaholic. quem diga que, né, até muitas pessoas usam essa frase, trabalhe com o que você gosta e você nunca mais vai trabalhar na vida, né? Eu acho Porque- assim, faz sentido essa frase, lógico, não dá pra levar tão ao pé Isso. da Não, ao pé da letra, letra não dá pra mas sim, é verdade, porque você se encontra tanto que você vê um amor que é tão gostoso de fazer E aquilo por que mais que você surjam se as... sente útil, você se sente o suficiente, você fala, realmente, eu sei fazer isso, eu sou boa nisso, tá dando E por mais certo, que surjam as dificuldades, surjam você os vai dar problemas certo. que você tem que resolver durante o dia, mas aquilo não te abala, né? Não. Ainda você termina o dia, poxa vida, olha, eu aprendi uma coisa hoje que eu nem sabia. Exatamente. Então, Então, eu acho que o trabalho é difícil, sim. Talvez quando a pessoa não se encontrou ainda, ou tá fazendo aquilo realmente por obrigação, ou coisa assim. Ou eu acho, assim, que seria interessante. Lógico, hoje em dia tem muitas pessoas que trabalham em empregos que não quer, que não gostariam, mas poderiam procurar outra coisa que talvez se sentisse se sentissem realizado. realizadas, ou poder ter algum dia essa possibilidade, né? Talvez, lógico, ninguém nunca vai trabalhar só com aquilo que gosta, até porque a gente não faz só aquilo Sim, que a gente não gosta faz só o que a vida gosta. inteira, né? Então, eu acho que em algum momento, sim, para sentir essa coisa boa de o trabalho não ser difícil, a gente realmente tem que fazer o que a gente gosta. Essa é a verdade. Legal. A Emily perguntou assim: você pensa em ter filiais? Sim, já pensamos. Já pensamos sim. Inclusive, a gente tinha em dois vizinhos. Mas eu confesso que a gente estava falando sobre pessoas e sobre proatividade, não é mesmo? Para ter lojas em outros lugares, precisamos de pessoas. E hoje em dia, pessoas proativas e com a responsabilidade que a gente precisa para tocar uma loja que a gente demorou 14 anos para construir o nome, é um pouco mais difícil, sabe? Então a gente Uhum. teve essa experiência com dois vizinhos e acabou não dando muito certo, sabe? Então a gente tem um pouco de medo, mas sim, a gente já E pensou, várias essa, pessoas já e essa é uma pediram. grande preocupação, né? E de quem é empreendedor, por exemplo, você vai querer empreender em outro lugar, mas não é você que vai estar lá. E por isso também nós ofertamos o nosso treinamento voltado para os jovens, para que esses jovens também tenham todas as ferramentas. A gente precisa hoje de mão de obra qualificada, Exatamente, de falou tudo. pessoas que queiram realmente vestir a camisa por aquilo que estão fazendo. Então, o nosso curso, o nosso treinamento, ele busca proporcionar isso para o jovem. Ofertar todas as ferramentas para que quando ele vá trabalhar numa empresa, ele já saiba o que ele precisa fazer para que ele seja um bom profissional, seja uma boa pessoa, ou seja um bom aluno, ou seja um bom estudante. Então, o nosso curso ele busca despertar esse potencial empreendedor dos jovens. E é isso Busca aí. ofertar as ferramentas, porque a gente sabe qual é a necessidade que tem no mercado. Nós trabalhamos com isso também. E Exatamente. se também simpatizo com essa questão que você fala. Realmente é a mão de obra qualificada que faz toda a diferença em um E negócio. é que hoje a gente procura tanto, né? Vamos dizer, é a galinha dos ovos de ouro das pessoas que eu conheço que empreendem, e amigas e outras pessoas. A gente está em busca realmente de pessoas que vistam a camisa da empresa, que sejam qualificadas o suficiente, que vão ser proativas o suficiente, responsáveis o suficiente, exatamente, não oscilem. Então, tem várias coisas que fazem, né, um bom profissional. E hoje em dia, isso, para quem empreende, faz bastante diferença. E é isso que, vamos dizer assim, foi um pontinho nessa parte da filial, porque a gente teve essa dificuldade. Lógico, se a gente achasse pessoas para fazer isso para nós, com certeza iríamos abrir filial. Porque a gente tem muita vontade, tem clientes em todo lugar. E volta e meia a gente recebe. Inclusive, Pato Branco é uma cidade que a gente recebe toda semana. Vocês podiam abrir aqui, né? Quando vocês vão abrir aqui? E aí a gente fica, ai meu Deus, mas aí como que a gente vai fazer, né? Então, realmente foi só por isso que a gente não abriu ainda, sendo bem sincera. Uhum. Gabriel,
Qual foi a parte mais difícil que você passou nesse trabalho? Pode ser sincera? Uhum. Pessoas. É a parte mais difícil que eu achei. Lidar com essa parte de ensinar pessoas, de você liderar pessoas. Porque às vezes você pensa, liderar, né? Mas o que é liderar? É você fazer as coisas de um jeito tão bom que as pessoas queiram te seguir. Não pelo fato de você mandar ou coisa assim, viu, faz pra mim, não sei o quê, porque assim, não funciona dessa forma dentro de uma empresa. Então, pra mim, aprender e estar aprendendo, porque eu sou super nova ainda, eu tenho muita coisa pra aprender. Mas esse aprendizado de como lidar com pessoas, hoje em dia, eu acho assim que vamos dizer, a coisa mais desafiadora, essa parte de como fazer, lidar com os clientes também, né? Porque existem vários tipos de perfis de clientes. Então, vai ter aquele que gosta que você encoste e vai ter aquele que não. Vai ter aquele que ame que você bate um papo e seja descolado e vai ter aquele que não. Mais objetivo, né? Vai Cada um tem ter um aquele que perfil. não quer atendimento, tipo, não preciso de ajuda. E vai ter aquele que ele só compra se tiver ajuda. Então, para mim, essa parte de pessoas em si, todas as pessoas, colaboradoras, clientes, é a parte até interna, eu digo, da empresa, com a família, eu acho que é a parte mais desafiadora. Porque entender pessoas é complicado, né? A gente não entende nem a nós mesmos, né? Então, Verdade. essa parte é bem, eu acho interessante. Eu não acho difícil, eu acho interessante. Eu acho desafiador porque Instigante? instigante porque faz a gente crescer no sentido, olha só, essa semana semana passada, meu marido me mandou um podcast. E eu tava lá fazendo exercício e eu tava escutando. E falava sobre O Corpo Explica Tudo, era o nome. E ele fala sobre o nosso biotipo e como as nossas personalidades se dão pelo biotipo. Uhum. Olho fundo, rosto comprido, magro, baixo, mais gordinho, mais. Enfim. E falava de como era a personalidade das pessoas mediante aquilo. E eu falei, gente, já não basta tudo que a gente sabe, né? E realmente, assim, o meu marido fez eneagrama, ele me explicou várias vezes, assim, sobre as personalidades das pessoas. O corpo fala, o corpo explica, os gestos falam, os gestos explicam. E eu acho muito legal essa coisa da mente, das pessoas, assim, é um assunto que eu me interesso muito. E eu acho interessante essa parte de lidar com pessoas. Por isso também que eu acho a mais difícil. Legal. A psique humana, né? Isso, exatamente. Franciele também tem bastante conhecimento, né? Franciele é psicóloga. Ah, é? Eu gosto dessa Eu parte. gosto muito da psicologia, sempre fui apaixonada pela área de entender o cérebro humano, né? E continua nesse estudo aí sem entender. Show A de gente sempre bola. fala, quanto mais a gente estuda, às vezes a gente mais se pergunta sobre aquilo. Será que de fato eu sei alguma coisa, né? É uma filosofia, né? Eu gosto também disso, formado em filosofia, né? Então, Ah, a é? minha Olha só. formação vem daí. Filósofo e o Quanto mais você sabe que você não sabe nada. Exatamente. Porque Exato. quanto mais você sabe que tem coisa para saber. Uhum. Então, a pessoa que está em busca de conhecimento, a posição que ela tem que se colocar é a posição de humildade, né? Diante de todas as Exato, situações onde pra ela vai aprender aprender. com tudo isso. Para aprender. Nossa, e vários livros me ajudaram, inclusive. O Poder do Subconsciente foi um livro Esse é do a base, assim, Joseph né? Murphy, né? Exatamente. Foi a base, assim, para quando eu comecei a gostar desse assunto, assim, e sabe que eu pude sentir na pele várias coisas que o livro falava. Esse Então, livro é muito bom. é Já muito li bom. ele e também ouço ele, tem o podcast dele. Aham. Você coloca para dormir e você ouve. É muito bom. Sim, tem vários livros que é interessante, assim, que eu gosto de ler nesse sentido e que me fizeram. Para os nossos alunos que estão nos ouvindo, a leitura, pessoal, a leitura é algo assim, ó, fascinante. E se vocês puderem, assim, ó, tirar todo dia um tempo para lerem, no mínimo 1 hora por dia, o horizonte de conhecimento de vocês vai se expandir de tal maneira que vocês nem imaginam aonde que vocês podem chegar com a leitura. Eu concordo. Então, E olha que eu não lia também. eu gosto muito da É um leitura hábito, e né? A leitura Eu é um não hábito. lia. E eu falei, e aí, como eu falei, a Adri, que é né, a minha coach, né, terapeuta, e ela falou, você vai ler.
Tarefa de casa. Todo dia 15 minutos. Eu comecei a ler. E aí eu dava uns migué, como falo, eu não queria ler, não queria ler. Bem no fim que eu acabava lendo, independente do horário do dia, eu comecei a ler. E eu comecei a gostar de ler. Mas eu tive que ir fazendo a marra primeiro para depois eu gostar de ler. E hoje eu não tô lendo muito por questão de rotina com o bebê, mas é uma coisa que eu sempre gostei muito. Eu acho, é igual você falou, expande de um jeito a mente. A gente tem até mais vocabulário. Agora Sim, que eu tô sem ler, eu fico vendo como às vezes a gente vai falar com as pessoas que têm vocabulário um pouco mais elaborados elaborado. que a gente não tem mais vocabulário. E a gente também tem assuntos interessantes para falar com as pessoas, a gente entende mais sobre determinado assunto, porque o livro nada mais é do que um assunto, só que Sim, esmiuçado, né, para você entender mais ele. legal. Uma questão importante que você falou, a questão do corpo. Você se apresenta pelo corpo. Vocês jovens também que vão aí depois em busca de emprego, a forma como você senta para uma entrevista de emprego, a forma Uhum, como você olha, a tudo. forma como você gesticula, tudo vai falar de você. Uhum. E quem está ali do outro lado, está te acompanhando, ele está te observando principalmente sobre isso. Ele tem A que se tua sentir vestimenta segurança. fala sobre você. Então, jovem, vocês que querem depois procurar o emprego, vão lá pro. Inclusive nas aulas a gente fala bastante sobre isso, a importância de ter um bom currículo. Começa pelo currículo a questão, né? Como você montar um currículo de qualidade? Como você ter um currículo organizado? Aí você escreve um currículo lá, às vezes à mão. Aí você entrega para a pessoa. O currículo é a Nossa, já primeira coisa recebi que cada. chama a atenção da pessoa que vai receber. Ou Exatamente. você coloca dentro de uma pastinha, ele já vai estar lá, vai estar bonitinho, ou um currículo amassado, dobrado, sujo. Tudo isso diz da pessoa. Se você não é capaz de cuidar de um currículo, você não vai ser capaz de cuidar de uma empresa. É verdade. Então começa por aí. Mas essa Primeiro questão da passo, né? leitura, principalmente do corpo, isso é muito importante. Porque realmente, quem vai contratar vocês vai trabalhar em RH, vai ter conhecimento de psicologia, vai ter conhecimento em postura corporal. O teu aperto de mão, quando você vai falar com uma pessoa, diz muito de você também. Eu sempre, quando faço entrevistas aqui, a pessoa me aperta a mão assim, ó. Eu falo, poxa vida, o aperto de Vamos mão, ele diz abraço. da tua garra, da tua determinação, e você aperta a mão assim. Uhum. Então, é importante você ter esse tipo de conhecimento. E a leitura te mostra um pouco esse lado aí. Sim, verdade, é muito legal. Se todo mundo pudesse tirar um tempinho do dia, ou pelo menos, né? Claro, tem rotinas que a gente nem pode imaginar de corridas que são, né? De pessoas, mas em algum momento do dia tirar um tempinho para leitura faz bastante diferença. Verdade. E hoje a tecnologia nos permite ter acesso mais fácil a livros, né? Antigamente a gente precisava comprar, obrigatoriamente. Tu quer ler, tu Uhum, tinha que comprar um livro. Hoje uhum, não, a gente consegue um Kindle, por exemplo, ou consegue até mesmo baixar em PDF. Qualquer livro, né? A gente uhum. joga ali na internet. Eu tinha uma mania, eu digo, de só ler livro físico. Eu falava, não, tem que sentir o livro para ler. Eu. E aí, agora eu comecei a mudar esse hábito, porque às vezes eu quero ler um livro e eu não encontro ele. Até a gente comprar, chegar pela internet é muito mais demorado. Então Sim. agora eu tô acostumando a ler em PDF, pelo computador, pelo notebook, até mesmo pelo celular, né? A gente consegue fazer leituras aí de livros Tudo. Tem maravilhosos. downloads Então, gratuitos também de vários livros, sim, né? Hoje em dia. exatamente. E agora que eu tô mudando esse hábito meu, porque antes eu tinha que ter o livro na mão, era uma coisa minha, assim. Inclusive, Mas eu também é, tenho dessa. mas agora eu tô mudando isso. Ainda prefiro o livro É. físico, né? Tem Mas cheirinho, né? é o cheiro do livro. Aham. Dá uma sensação boa. Exatamente. Tem outras perguntas aqui. A Elizabeth, você já na primeira vez no trabalho já teve vergonha? Acho que ela quis perguntar em relação à comunicação, teve Acredito vergonha de que se sim. comunicar, algo Com nesse sentido. certeza, meu Deus. Muita. No início é complicado, não é assim, acordei e uhul, né? Que Sou, nem a gente sempre fala, né? né? Ninguém nasce Ninguém nasce, sendo um bom gente. comunicador. Isso você Nada. aprende com o tempo, Aprende né? com o tempo, aprende com pessoas, aprende estudando, aprende de várias formas. Mas eu acho assim, aprende na prática, Uhum. sabe? Você vai aprendendo os macetes, vai aprendendo a lidar, no meu caso, né? No contexto com os clientes, vai aprendendo a lidar com a câmera, vai aprendendo a contornar situações. Mas isso é com o tempo. No começo Uhum. eu tinha muita vergonha. Nossa Senhora. E em relação à comunicação, agora você falou assim, lidar com o cliente, lidar com a câmera. São duas formas de comunicação que você faz aí. A comunicação, Diferente. né, pessoal, cliente, Uhum. você é cliente
comunicação, Instagram, vídeo, como que é essa questão? Qual que é a diferença aí pra ti? Tem alguma grande diferença desses dois tipos de Olha, comunicação? eu tento não fazer tanta diferença. Eu tento ser o mais eu possível nas duas partes, porque vai dizer que não é esquisito. Não sei se vocês conhecem ou seguem alguém na internet, daí parece que é uma pessoa na internet e outra pessoa fora da internet, né? Então eu acho que não combina isso. Então, o que eu gosto de fazer é sempre ser o mais natural possível, né? Tirando nossos queridos filtros que dão uma ajuda, né, na nossa, no nossa aparência, mas assim, tentar falar, né, da melhor forma possível. E uma dica daquele curso lá que eu fiz, que eu disse, ele falava para você conversar, primeiro abrir a câmera do celular e se gravar, né, no modo selfie, como se você estivesse fazendo um stories. Pra você colocar na tua mente que ninguém tava te vendo, entende? É você e você. Converse com você, normal, como se você fosse conversar. E aí aquilo vai, vamos dizer assim, vai soltando, né? Às vezes essa vergonha que a gente tem, porque às vezes a gente fica, ai meu Deus, quanta gente tá me vendo, né? Ou coisa assim. E no momento, o que eu tento fazer é tentar ser o mais natural possível na internet, tanto no, como no cara a cara, né? Legal, muito bom. Uhum. Acho que não foi fácil, né? Eu ia fazer uma pergunta, sempre foi assim mais fácil pra você? Porque hoje você se comunica muito bem, né? Sim, Mas mas, foi difícil lá no início, foi algo mais complexo. gente, entre 32 vídeos até eu acertar, tipo, oi, tudo bem? Eu me lembro, meu Deus, eu passei os perrengues no início. E assim, quem olha às vezes acha que, meu Deus, peguei aqui e foi, né? E uhul. Às vezes não é fácil, né? E Sempre às vezes demora. não sai, às vezes você erra um negócio, você quer falar uma coisa e não sai aquela palavra que você quer, ou às vezes não é fácil, às vezes você tem que fazer 2, 3 vezes no início, foram muitas vezes, muitas. Tem uma amiga minha, que ela abriu um negócio de vinhos faz poucos anos, e às vezes ela posta nos stories dela tentando fazer os stories, os vídeos pra empresa, sei lá, vários vídeos. E é bem isso aí, às vezes você não vai. E às vezes quando não vai, você tem que falar, tá bom, eu entendi, não vai agora, mas depois vai. Né? Então, assim, persistir, mas não desistir. É Legal. assim mesmo. E É, você vai fazer alguma pergunta dos alunos? sim. Jaimir, tem funcionários que veem como chefe ou líder? Depois também quero comentar essa questão. Eu gostaria de perguntar para elas isso aí, ó, porque eu não sei dizer, sabe? Mas eu espero que como líder, com certeza. Eu diria assim, pessoal, não existe receita. E não se enganem muito com essa questão aí. Muitas pessoas colocam lá aqueles jargões lá. Ah, o líder é isso, o chefe é isso. Não se enganem muito com isso. Porque às vezes precisa ser os dois. Às vezes você precisa ser os dois. Você precisa ser o chefe, precisa ser o líder. Então, existem N situações. Existem situações em que você já tem uma equipe madura o suficiente que ela vai simplesmente te respeitar pelo fato de você ser o líder delas e ela vai seguir por admiração. Agora, quando você pega uma equipe, às vezes uma equipe um pouco imatura, que você tem que fazer com que a equipe vá crescendo, você às vezes vai ter que ter algumas atitudes de chefe também. Então não existe uma receita pronta para você ser chefe ou ser líder. Isso você vai aprendendo com o teu dia a dia. E quanto mais você convive com as pessoas, mais você vai aprendendo. Então no início você pode começar às vezes tendo dificuldades nessa questão, mas com o passar do tempo, com a experiência, você vai entendendo e vai aprendendo a lidar melhor com as pessoas, com aquelas situações ali. Eu acho que não existe uma receita pronta. Então, não se preocupar muito com o que as pessoas vão pensar sobre o teu modo de ser chefe ou líder, mas tentar ser o mais natural possível, tentar ser você. Exato. E as pessoas vão entender isso, porque também, respeito, quem não né? comete erros, né? Todo mundo, né? Eu acho bem interessante isso que você falou, sempre com educação, né? Exatamente. Porque às vezes você vai precisar cobrar o teu colaborador, né? Ou conseguiu fazer aquilo que eu te pedi, já Porque fez. é normal, né? Normal uma cobrança, mas claro, a educação sempre em primeiro lugar, Eu seja acho- você colaborador, seja Exato. você empreendedor, né? Independente, eu acho que a parte do respeito é o que Primordial. é primordial. Legal. Vamos lá? Já teve problemas com clientes estressados? Com certeza, oxe, vários. E assim, a gente tem que saber lidar, sabe?
Porque a maioria, não é que o cliente sempre tem razão, porque algumas vezes eles não têm razão. Mas a gente tem que, a mesma coisa, a gente tem que saber lidar com a situação, a gente tem que ser educado e às vezes a gente tem que lidar como cortesia mesmo em relação ao cliente. Por exemplo, um cliente estressado vem, falta com respeito, vem e desdenha ou qualquer coisa assim dentro da tua empresa, o que que tu vai fazer? Não dá para fazer nada, né? Você tem que acatar aquilo, ter inteligência emocional suficiente para você falar, tudo bem, se você pode ajudar ele em mais alguma coisa, ou fazer a troca do produto, ou se às vezes, tipo assim, eu te dou outro, entende? Tá tudo bem, sabe? E ter esse jogo, porque não, a gente sempre tem que lidar com respeito independente, né? O que, sabe que às vezes já passamos por várias situações, e realmente é bem difícil de contornar. Mas a gente sempre conseguiu. Legal. Lidar com pessoas é complicado, é uma tarefa complexa. Exato. Né? Então, acho que é jogo de cintura. E é exatamente o que a gente tá falando desde o princípio, né? É na prática. Aprendendo com os erros, aí o que você errou nessa vez, você fala, a verdade, então eu vou melhorar na próxima. Aí na próxima que você errou, você vai melhorar na próxima. E assim por diante. Essa questão do autoconhecimento, né, da experiência, isso gera muito credibilidade quando você vai dialogar com um cliente estressado. Claro. Porque o cliente ele está estressado com algo que aconteceu ali. E muitas vezes aquela frustração dele, às vezes também é de outras questões que ele já traz. Exato. E aquilo ali foi apenas o estupim. Aconteceu qualquer probleminha, aquilo foi um estupim para quê? Para desabrochar tudo aquilo, para vir à tona. Então, se você bater de frente, nunca vai ser a melhor maneira com o cliente. Então, você sempre entende o lado do cliente, analisa o que aconteceu e, ó, diante disso, eu vou analisar o que eu posso fazer para mim te ajudar. Isso, e eu acho assim, sempre ajudar. Eu sempre uso essa frase. Eu vou ver o que eu vou conseguir fazer para te ajudar, porque a gente está vendendo solução, então logo, se ele comprou uma solução e ele não teve uma solução, eu vou ter que ajudar ele com outra solução. Então, eu sempre tento fazer tento fazer dessa forma. Então, tudo bem, se eu não posso fazer exatamente o que você quer, né? Mas eu posso tentar fazer o máximo para te ajudar. Bem, isso aí. Vamos ver mais algumas perguntas aqui. Aqui tem um comentário de uma aluna. Antes de eu começar a fazer o curso, eu não lia tanto. Minha leitura na escola não era das melhores. Agora não digo que melhorou 100%, mas já melhorou muito. Isso é importante. Muito bom. Isso mesmo. A Elizabeth, você em um dia já se perguntou, esse trabalho é para mim? Se esse trabalho é para você? Chegou a se fazer essa pergunta? Já, tem vezes que a gente, como você falou, chega no estupim, né? Às vezes uma coisinha, e aí faz você desabrochar os problemas pessoais, tudo junto, né? Então, sim, em fases que estava muito pesado, aconteceu várias coisas dentro da empresa até hoje, se eu fosse contar aqui, né? A gente ficaria até amanhã, mas vários desafios em determinados momentos, e a gente teve que se reinventar todas essas vezes que aconteceram essas coisas. Sim, às vezes eu chegava em casa e falava, não é pra mim. Eu, sabe, tipo, quase desistindo mesmo. Mas sim, eu já passei por várias situações assim, mas eu nunca desisti. Importante nesses momentos, eu acho que é nunca tomar decisão de cabeça quente, né? É sempre esperar um pouco, por exemplo, depois analisa, depois você reflete, depois você vai tomar a tua decisão, mas nunca tomar uma decisão, aconteceu um problema, aquele problema ali te deixou num estágio emocional talvez bem elevado, você não vai tomar uma decisão naquele momento, você precisa se acalmar. Isso é uma sabedoria que você vai adquirindo com o tempo, né? Existem dois tipos de decisões, né? As racionais e as emocionais. As emocionais não são muito boas, então... Geralmente não são boas, que é no calor do momento, né? Então, isso também para tudo, né? Na vida pessoal também, inclusive. Sim, na vida pessoal principalmente, né? E eu não consigo, às vezes, ver uma separação entre pessoal e profissional. Porque um vai influenciar no outro, independente do que aconteça. Eu não acho que a gente é repartido em gaveta, no seguinte sentido, eu chego na empresa, agora eu deixei os meus problemas pessoais, minha família, se eu sou pai, se eu sou mãe, deixo em casa. Não, você tem que ter um equilíbrio, saber fazer essa diferenciação. Seu outro perfil, né? Mas você não deixa de ter os seus problemas, você fazer as suas coisas. É uma coisa que eu e o Josimar, esses dias atrás, estávamos discutindo sobre, né? Dissertando aí. E aí a gente estava com a opinião um pouco diferente. Eu falava, não, tem separação sim. E o Josimar, não tem separação. Aí a gente... Eu fico na metade, porque eu acho sim que não tem separação.
Mas eu acho que quando você tá na empresa e você tá tem que saber desempenhando o separar. teu trabalho, você tem que aprender a separar na mente. Não que você vai, sei lá, fechar uma gaveta e abrir outra, né? Exatamente. Mas eu acho que existe um meio aí meio Sim, das termo, divisões né? de um- A vocês. gente chegou meio que nessa conclusão, né, Josimar? Que existe um Isso. meio termo. Exatamente. Legal. Acho que as perguntas. Deixa eu ver. Teu áudio estava um pouquinho baixo. O meu? O João também falou que está gostando de ler agora. É isso aí, João. Legal. E a tendência é só, né, aumentar esse gosto pela leitura. Eu indico algumas leituras durante as aulas para vocês irem lendo, e é para ler mesmo, né? Eu sempre É pra falo. ler. Dê um passo diferente para chegar em um lugar diferente. Às vezes a gente fala, não gosto de ler. É um tempo que eu tenho que tirar do meu dia para sentar e ler ali. Tá, mas você quer chegar em um lugar diferente? Então dê um passo diferente para isso. A leitura para mim é primordial. Exatamente. pra A mim gente tirar também. um pouquinho por dia, assim, né? Como tarefa mesmo, como obrigação. Às vezes começa como Você obrigação, começa ali né? com 10 minutos. Exato. Verdade. No início começa como obrigação. Isso, Mas e quando depois... você coloca aquilo como um hábito, na verdade o hábito ele é natural na tua vida. Quando você faz uma coisa várias vezes, repetidamente, tem uma teoria que é 2 meses você fazer a mesma atividade, aquilo se torna parte do teu cotidiano. Então, O poder ou do até o hábito. acordar cedo, né? Acordar às 5 da manhã, por exemplo. Aham. Isso no início pode ser até traumatizante. Mas se você acordar cedo todo dia, passou de 2 meses, você não quer mais acordar Nem mais no fim de tarde. semana, gente, não tinha paz. Eu acordava às 5h30 da manhã. Eu lembro até hoje do primeiro livro que eu li. Eu tinha lá meus 12 anos no ensino fundamental e eu li um clássico, Dom Casmurro, do Machado de Assis. Muito Hoje bom. eu já li, não sei quantas vezes eu já li esse livro. Tenho 2 na minha prateleira de livros, que um foi presente e o outro foi eu que comprei. E é um livro que, assim, é aquela leitura boa, sabe, pra mim. E eu me apaixonei por clássicos, depois fui lendo outros conteúdos. A psicologia também me proporcionou ler muito. Então hoje eu não me vejo sem a leitura. E é a tendência, sim, a gente sempre procurar ler para buscar conhecimento. É um hábito que talvez os nossos alunos vão desenvolver aí a partir do nosso curso, né? E para quem não lê muito, é sempre começar com uma leitura que você gosta, uma Exato. leitura que te chame a atenção e que te prenda. Então, se você não gosta e você vai ler algo que é maçante, aquilo fica pior ainda. Chato, Então já é fica com traumatizante. sono. Então faz uma leitura mais leve. Eu comecei com O Pequeno Príncipe. E já li, eu acho, umas 15 vezes o mesmo livro, porque ali sempre tem um conhecimento diferente. Você faz uma leitura hoje, o teu estado emocional tá assim. Daqui 2 anos você lê novamente, teu conhecimento, poxa vida, como eu não tinha percebido isso? Exatamente. Então, um livro, às vezes, você lê 3, 4 vezes, você tira conhecimentos que você nem imaginava. São detalhes que você percebe depois, E né? a filosofia é um pouco assim, né? Um parágrafo, às vezes você leva um mês para você entender um parágrafo de um texto. Né? É verdade. Eu vejo Lacan. Você vai assim, degustando, né? Eu não sei se tu já leu Lacan. Já. Lacan a gente tem que ler várias vezes para entender o que ele estava tentando dizer. E às vezes a gente entende e fala, agora eu entendi. Daí depois a gente lê de novo. Não, Porque mas talvez... existem vários pontos de vista da mesma frase, né? Exatamente. E a gente pode interpretar de várias maneiras. Às vezes a gente fala que o que a gente lê ou o que a gente vê, nem sempre às vezes é sobre aquilo, mas como a gente interpreta aquilo, né? Com E a o nosso leitura... estado emocional também, né? que ele Exato. falou. E a leitura é basicamente isso. Uhum. Tem mais alguma pergunta dos nossos alunos ali no chat? Acho que a última era aquela lá. Não, estamos Deles, nos encaminhando. Olha só, a gente rendeu hoje. Estamos com 1h15 de live. Poxa vida. Rendeu. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, já vamos nos encaminhar para o encerramento, né? Mas eu tenho uma pergunta que eu separei aqui para ti, que é, hoje, né, tu tem aí a questão de ser influencer. Como que você se mantém atualizada para poder estar aí Porque quem trabalha com isso precisa estar atualizado em relação à moda, em relação ao mercado, em relação ao mundo como um todo, né? Como que você se mantém atualizada para que você consiga estar aí na mídia? Sim. Então, eu me mantenho atualizada com o próprio aplicativo, né? Um círculo. Então, eu acho que seguir pessoas que ditam moda, hoje, para mim, faz bastante diferença. Então, tem alguns perfis que eu sigo que elas ditam moda. Lógico, é outra realidade que a gente é outra, vamos dizer, é outro mundo, o mundo da moda, ou pessoas empreendedoras, ou não só da moda, eu digo sobre tudo, né? Sobre pessoas que são empreendedoras, influencers e mãe também, e a gente se espera. Então, eu acho que eu seguindo várias pessoas, onde eu possa aprender várias lições e também acompanhar essa coisa de moda, essa coisa do que está sendo lançada,
Hoje, o meu principal meio de, vamos dizer assim, de atualização seria esse. Eu não tenho muito costume, mas às vezes eu peço para Alexa em casa, falo, Alexa, fala as notícias, né, ou coisa assim. E aí, às vezes, eu uso esse meio também. Mas é 100% internet hoje. Então, eu procuro coisas pelo Instagram, Pinterest também, eu gosto de ver várias referências. E eu acho que é com isso que eu me mantenho atualizado. Muito bom. E é interessante que você falou, seguir o pessoa da moda para saber sobre moda, seguir pessoas sobre isso para saber sobre isso. Então, ali no Instagram, a gente tem essa ferramenta de Tem seguir pessoas que tudo. fazem o que a gente gosta, né? Então, Sim, por tá. exemplo, se você estuda, sei lá, química, por exemplo, né? Você está fazendo faculdade de química ou gosta dessa área, você vai seguir pessoas que fazem isso, né? Claro, e olha, tem tanto conteúdo que as pessoas fazem na internet justamente para esse negócio de ter engajamento e tudo mais, conteúdos gratuitos muito bons. Muito conhecimento Meu Deus agregado do céu, ali, muito né? conhecimento. Então, assim, às vezes a gente fica no Instagram só vendo Fotinho. fotinho. E assim, é uma coisa que a gente poderia usar muito a nosso favor, porque tem muito conteúdo legal no Instagram, né? Então a gente pode ver sobre empreendedorismo, a gente pode ver sobre moda, a gente pode ver sobre uma mãe que consegue dar conta de tudo e algumas dicas dela, ou a gente pode ver, por exemplo, sobre um professor ou uma outra coisa que tá dando alguma lição interessante. E tá tudo, é só de a gente Tá na nossa digitar, mão. né? Tá na nossa mão. Então peguem essa dica, alunos. Vão seguindo aí no Instagram, além de É. seguir os amigos, ver as fotos bonitinhas no Instagram, seguir, né? Pessoas que postam E sabe que conteúdo o do algoritmo do interesse. Instagram é bem assim, né? Uhum. É mais do mesmo. Então, se você procurar mais coisas interessantes e clicar em mais coisas interessantes e você engajar em mais coisas interessantes, cada vez mais coisas interessantes vai vindo para você como sugerido. E aí você vai conseguir, às vezes, por hábito, aparecer mais coisas legais e você vai fazendo esse círculo, né? Uhum. Isso aí. Para finalizar, não sei se o Josemar vai ter alguma pergunta, mas eu tenho uma pergunta Pode final fazer. aqui. Eu gostaria de te perguntar não, queria que você desse uma dica para os nossos alunos, para aqueles que querem empreender, porque eu sei que tem muitos alunos que falam disso para nós, né? E a gente ali no suporte recebe algumas mensagens, Querem as abrir próprias o próprio perguntas. negócio. Eles querem saber bastante sobre o empreendedorismo. Qual que é a dica para abrirem um próprio negócio, terem uma empresa aí? Então, eu já falei um pouco sobre isso hoje, mas eu poderia dizer que uma dica para quem está começando é ter paciência, aprender a lidar com pessoas e investir na inteligência emocional, investir em sabedoria, em curso, como a gente estava falando, para você ter propriedade, para você lidar com os problemas do dia a dia, saber um pouco de tudo dentro da empresa. Então, quando você abre alguma coisa, não abrir, sabe? Ter um pouco de noção de um pouco de cada coisa, saber um pouco do teu financeiro, saber um pouco da venda, saber um pouco do que tu vai precisar fazer, independente do que vocês forem fazer, né? Eu acho que ter propriedade um pouco de cada, ter paciência e nunca perder sabe, esse encanto, porque eu acho que seria essa palavra que eu poderia usar. Porque às vezes a gente vai, acontece alguma coisa específica, a gente não fica feliz com os nossos resultados e a gente fica patinando e parece que não vai para frente e aí desiste. Então, que pessoas que abram seus próprios negócios nunca percam esse encanto e sempre lembrem do porquê que eles começaram, de onde eles querem chegar. Porque existe uma distância muito grande quando você começa e aonde você quer chegar. Só que para isso é escadinha de formiga. É muitas coisas que tem que acontecer. E eu acho que essa essência de não perder essa essa magia assim de você fazer um pouquinho por dia e o melhor que você pode, não pode perder, porque quando perde o encanto, não dá mais. Aí Tem que ter aquela realmente energia, tem né? que O ter encanto aquela é energia. energia. Muito Exatamente. bom. E essa questão de você sempre lembrar o porquê você iniciou, né? O início, qual foi a tua primeira paixão? Qual foi o objetivo que fez com que você empreendesse tal negócio? Às Exato. vezes tá numa crise ali, numa dificuldade, poxa, mas lá no início eu abri pra mim porque eu queria chegar nisso. Exato, e Às assim, vezes isso anotar renova, suas né? metas, sabe? Eu acho que tem hoje em dia tem vários métodos interessantes que vocês podem se apoiar, né? Vamos dizer assim, as visualizações, você anotar suas metas, você realmente, nas fases de dificuldade, olhar o teu caderninho e falar, olha, aqui é a minha meta,
mas para isso aqui eu tenho que fazer isso aqui, né? Então, tem um longo caminho. Realmente é não desistir mesmo. Isso aí. Só uma última pergunta, então. Se a pessoa não tem uma loja, mas ela vende produtos, dá para ter um Instagram? Oxe, claro. Com Deve certeza, ter um né? Instagram. Deve ter um Instagram. Porque hoje em dia tem sei lá, 50% talvez hoje das pessoas que não têm loja física, elas vendem pelo Instagram, Isso. né? E mais adiante vocês terão um módulo lá de ferramentas tecnológicas, onde a gente vai ensinar para vocês como trabalhar com o Instagram. E aí vem essa questão que nós comentamos, que é essa questão do tráfego pago, onde você vai selecionar o público que você quer que ele veja a tua publicação. Então você impulsiona aquilo, você determina a região, determina a idade das pessoas que você quer atingir. Então isso a gente vai ensinar para vocês depois também. Tanto pelo Facebook, quanto Instagram, o TikTok, Kawaii, isso a gente vai passar tudo para vocês também. Exatamente. Nós agradecemos então pela sua presença, Tainá. Imagina, obrigada a Grandes você. conhecimentos tivemos aqui hoje. E o convite fica aberto novamente, né? Para que numa oportunidade vindoura você Oportunidade, se tá faça bom, presente novamente. Tá ótimo, obrigada. Adorei bater um papo um pouquinho sobre a minha vida e abrir um pouquinho para todo mundo aí como que funciona o meu dia a dia. Obrigada. Quer deixar o teu Instagram pro pessoal, se ele quiser te É seguir? verdade. Então, ó, para quem quiser me seguir, né, e ver o que eu posto diariamente no meu pessoal, é Tainá C Ferreira, com 2 R's, Tainá C Ferreira. E o da Casaela, que é o da empresa, né, é Casaela com 2 L's, Casaela FB, de Francisco. Isso aí. Então, quem tiver interesse em seguir a Tainá, segue lá no Instagram que vocês vão ver o conteúdo que ela posta e também vão poder se inspirar um pouquinho aí nela, que tem bastante conteúdo para oferecer para vocês. Então, finalizamos, né, Josimar? Isso. Muito obrigado novamente, Obrigada a Tainá, pela tua vocês. participação, né? Com certeza tá sempre convidada a participar quando quiser, as portas estão abertas. A gente tá aí para se mudar nas próximas semanas, a gente vai estar com um estúdio próprio para podcast, né, Josimar? Isso aí. Então a gente vai estar com mais espaço, tudo mais legal lá e também para oferecer cada vez mais qualidade aí para os nossos alunos. E sempre será muito bem-vindo aí na nossa casa, né, Josimar? Obrigadão, então. Obrigada. Certo. Uma boa noite Boa para noite vocês, a todos. pessoal. Alunos, Até a próxima. até, tchau, tchau. Tchau.